começar aqui então pela cabeça do nosso lenhador. Eu vou deixar separado aqui o cabelinho, vou pegar aqui uma metade do feltro nude, né, sobre o qual eu vou colar o cabelinho da frente do meu lenhador. Para eu colar esse cabelinho, eu vou utilizar uma cola de silicone líquida. Então, eu vou espalhar essa cola de silicone com bastante cuidado e sem exagerar nessa borda da franja do lenhador. Não vamos exagerar nessa cola. É realmente uma quantidade bem moderada, tá bom? Vamos dizer assim. E vocês perceberam que eu não passei a cola muito na borda desse feltro. Primeiro porque eu não quero que ela escorra e atrapalhe o meu acabamento, tá? Segundo porque eu quero dar um efeito assim, como se o cabelo realmente estivesse sobre a testa, né? E não integrado demais àquela cabeça, mas como se o cabelo realmente estivesse sobre a testa, trazendo um pouco mais de naturalidade, tá bom? Então, eu pego aqui o meu feltro nude do rostinho, vou alinhar, olha, os moldes se encaixam nessa parte superior e vou com delicadeza ali fazer uma pressão para que essa parte de feltro cole aqui. Qual que é o próximo passo? A gente pegar a outra metade do nude, vamos posicionar aqui alinhando. A gente vai alfinetar para que elas permaneçam alinhadinhas, né? E nós vamos pegar o molde que contém o gabarito de marcação dos olhos e de marcação do bordado da boquinha. Então, você vai ver que lá no seu molde a gente tem essa parte que é o gabarito de posicionamento, onde nós vamos pregar posteriormente os olhinhos, e o gabarito para a gente desenhar esse sorrisinho delicado do nosso lenhador. Então, eu vou posicionar aqui, alinhando, ó, o molde com a parte de feltro de baixo. Os olhinhos, a gente vai marcar a posição deles utilizando um lápis. A gente não vai marcar utilizando a caneta mágica, porque na hora da gente passar o ferro, aquilo vai sumir e a gente vai perder o posicionamento correto. E a gente tem que fazer essa marcação agora que a peça ainda não está caseada. Porque depois que ela está caseada e preenchida, ela distorce ligeiramente o formato. Aí não dá para você posicionar mais o gabarito para fazer essa marcação. Então, esse é o momento e a posição dos olhos a gente faz a marcação com um lápis, tá bom? A boquinha, a gente vai utilizar a caneta mágica. Então, eu vou vir aqui e vou riscar por dentro desse molde vazado. O contorno desse sorriso. E aqui, então, a gente tem o formato sobre o qual nós vamos fazer o bordadinho utilizando o ponto atrás. O bordadinho com o ponto atrás da boquinha dos nossos personagens vai seguir o mesmo procedimento para os três que a gente tem prontinho aqui, tá bom? Vamos imaginar que aqui no nosso lenhador já esteja pronto. Se você já sabe fazer o pontinho atrás, pode fazer, mas só chamar atenção para um detalhe. Na próxima aula, eu vou ensinar algumas dicas de refinamento
para esse pontinho. Então, vamos imaginar que a nossa boquinha está bordada e por conta desse bordado, essas duas camadas de feltro estão unidas, né? Uma a outra por conta do bordado do ponto atrás, tá bom? Por isso que eu vou deixar esse alfinete aqui, ok? Qual que vai ser o nosso próximo passo? A gente tem aqui várias camadas de feltro, né? Inclusive nessa parte com o cabelinho também. No momento da gente casear, não é interessante que a gente tenha tantas camadas de feltro no mesmo nível, né? Pra gente juntar tudo isso com um caseado. Querendo ou não, vai vazar, vamos dizer assim, a aparência, né, desses feltros internos aqui na borda da nossa peça, não importa o quanto o nosso caseado seja apertadinho e seja bem feito. Então, a gente precisa cortar levemente essas bordas, né, que se sobrepõem aqui. Então, eu vou cortar logo aqui abaixo do cabelinho. Olha, um filetinho de feltro que já vai me permitir ter aquele volume de camadas de feltro para me dar um bom resultado no enchimento, né? E, lógico, não vai me dar uma estética desalinhada, de ter alguma coisa menor lá por dentro, né? Vou cortar esse aqui de fora também. Então, olha, é um filetinho mesmo, só para ele não vazar, porque a borda que precisa permanecer nesse nosso caseado é a borda, né, do cabelo desse lenhador. É bom cortar aqui também embaixo dessa camada, porque já vou mostrar. Quando a gente for, então, alinhar com essa parte de trás do cabelinho, aqui vai ser esse caseado. Então, a gente tem também só duas camadas, né? Pra gente pegar com o nosso caseado, que é o cabelinho e é aqui o roxinho. E vai com todo cuidado colocar um alfinete aqui, nessa ponta da parte do rosto, e um outro alfinete aqui. Qual que vai ser a ordem que eu vou proceder esse caseado para fechar a cabecinha do meu lenhador? Primeiro, nós vamos passar o caseado nessa parte de baixo da cabeça. A gente vai casear daqui até aqui, se encontrando com o caseado aqui do feltro nude. E depois a gente vai casear daqui para cima, para então termos essa abertura aqui para preencher a nossa peça com a fibra. Porque nós vamos vestir essa cabecinha com o chapéu. Então, é interessante que essa parte de cima, onde a gente deixar a abertura para o enchimento, esteja escondida, né, por debaixo do chapéu. Qualquer defeitinho ali, aquela dificuldade que a gente tem a mais, né, para finalizar aquele caseado já com a peça preenchida, vai ficar escondido com o chapéu. Vamos ver aqui o caseado. Eu vou pegar uma linha aqui com uma cor mais escura para que você consiga visualizar bem como que eu faço o meu caseado, tá? O caseado, que é aquele pontinho que eu gosto de dizer, que é a verdadeira assinatura do artesanato em feltro. Sim, a gente pode fazer o feltro à máquina, a gente pode adiantar o nosso trabalho na máquina, mas olha, o pontinho caseado feito à mão, ele é a assinatura desse artesanato. Tudo começou aí. Então, a gente não pode esquecer dessa assinatura e não pode sair criticando demais aí essa costura, né? Porque não é produtiva, porque não é isso, porque é aquilo. Sem lembrar
que foi daqui dessa costura, desse jeitinho de fechar as peças que tudo começou, né? Como que eu inicio esse ponto caseado? Eu vou separar aqui essas duas metades, né, de feltro por dentro da peça. Então, vou inserir a minha agulha, né, já calculando aqui o tamanho da altura do meu ponto e vou esconder o nozinho aqui dentro. Agora, eu vou pegar as duas metades de feltro. Então, primeiramente eu peguei só a metade de cima para esconder o pontinho aqui no meio. Agora, eu vou pegar as duas metades. Deixo aqui uma argolinha para que eu possa passar essa agulha 2 vezes por dentro dessa argolinha, para que eu possa então travar esse meu primeiro ponto. Agora, a gente prossegue com o caseado. Esse procedimento de passar 2 vezes, né, por dentro da argolinha é só aqui no início, é só aqui no primeiro ponto, para deixar ele bem travadinho, tá bom? Então, eu venho de baixo para cima ou de trás para frente. Deixo uma argolinha e entro com a agulha por dentro dessa argolinha. Mais uma vez, de trás para frente, inserindo a agulha. Deixo uma argolinha e entro. Talvez a forma como você faz o seu caseado seja diferente dessa aqui que eu tô mostrando. E não tem problema nenhum. É que existem formas diferentes da gente executar o caseado. Talvez você seja uma das artesãs que, por exemplo, executa o caseado assim, de frente para trás. Bom, aqui qual que seria então o procedimento na nossa peça? A gente casear toda essa parte aqui, para que então nesse momento, nesse ponto, a gente troque a cor de linha, né, para a cor de linha que vai casear e que vai fazer o acabamento aqui nessa cor de feltro que é o do cabelinho. Mas vamos imaginar aqui que a gente já tenha feito toda essa extensão do caseado e que aqui, portanto, a gente precisa trocar de linha. Só para a gente aprender como que é esse procedimento. Durante os anos, eu fui percebendo que não tem necessidade da gente arrematar o ponto quando a gente vai trocar a cor de linha e dar continuidade a essa costura, né? Como se a gente não tivesse trocado essa linha, a gente vai dar continuidade nessa costura, porém com uma outra cor. Então eu percebi que não há necessidade de arrematar esse ponto. E eu vou te mostrar agora qual que é o procedimento que deixa um acabamento impecável. Você pode trocar de linha à vontade, que ninguém vai perceber como que você fez essa troca, né? E parece que foi uma mágica, que você mudou a cor da linha, porque o caseado ele tem uma fluidez e uma continuidade espetacular. Deixa eu te mostrar. Então, desse mesmo jeitinho aqui que eu dei o último ponto, vamos fazer aqui mais uma vez. Dei aqui o último ponto que eu preciso. Eu virei então com a agulha aqui por dentro da peça, dentro dessas duas camadas. Vou inserir a agulha aqui em qualquer lugar da peça. É interessante que seja relativamente longe, né, do ponto. Não aconselho a fazer isso aqui, olha, muito pertinho do ponto. Então pode ser mais longe. Puxo a agulha, dou uma leve tensionada aqui, ó, tá? E simplesmente corto essa linha. Fernanda, mas não vai desmanchar a minha costura?
que desespero, não vou fazer isso não. Olha, pode confiar, a sua costura não vai desmanchar. Por que que ela não vai desmanchar? Porque você vai dar continuidade nela, só que agora com uma outra cor de linha. Então, muito bem, vamos imaginar que esse finalzinho aqui de costura está aqui nesse ponto onde nós precisamos trocar para a cor de linha do cabelo. Muito bem, essa aqui é a frente do nosso trabalho, correto? Para que a gente possa dar continuidade, nós vamos anexar essa linha aqui por essa parte de trás da peça. Então, eu vou abrir aqui novamente, vou inserir a agulha exatamente aqui no finalzinho desse último ponto, olha, no finalzinho da perninha desse último ponto. Vou inserir, puxo até chegar aqui no nó e ele ficar escondidinho aqui dentro da peça. Agora eu vou passar essa agulha aqui por debaixo dessa argolinha de linha desse último ponto. Passo e ó, a linha vai ficar com esse posicionamento. Vou virar aqui a peça de frente para mim novamente e olha só, a linha tá aqui pronta, posicionada para a gente dar continuidade ao caseado. Quando a gente vai arrematar algo e que não vai continuar a costura, ou que a gente já caseou ao redor da peça inteira e agora ela vai estar completamente fechada, aí é um outro procedimento que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então eu tô aqui com uma peça já adiantada, então eu deixei aqui uma pequena abertura para a gente poder finalizar esse caseado, entender como que essa costura que está vindo nessa direção vai se encontrar com esse ponto caseado que foi feito aqui nessa lateral. Então, vamos prosseguir aqui com o caseado. Vou casear até chegar ali naquele ponto. Mais um aqui. Pronto. Olha, cheguei aqui bem próximo. Aqui tá o último ponto que eu dei. E aqui tá aquele ponto que eu preciso ligar essa linha a esse ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha agulha por debaixo da argolinha de linha desse ponto que eu tô encontrando. E vou fazer aqui um ponto de arremate, que é fazer um novo ponto em cima desse palitinho que nós fizemos aqui. Depois que eu fiz isso, então, eu vou inserir a agulha aqui entre as duas metades do feltro e vou sair em qualquer lugar da peça para que eu possa, então, cortar essa linha. Agora, a gente vai entender como aplicar os olhinhos de meia pérola na nossa peça, tá? Eu vou utilizar aqui a mesma cor de linha que eu tô utilizando para casear a cabecinha, tá bom? Então, eu vou vir aqui por trás da cabeça, vou sair com a agulha exatamente onde eu marquei a posição do meu olhinho. Eu vou tensionar aqui levemente para que esse nozinho entre na peça. E agora eu vou dar pontinhos, vou voltar aqui para trás, volto para frente da peça
e vou tensionar levemente essa linha para afundar aqui nessa posição do olhinho. Depois que eu percebi que já afundou, e não pode ser muito, porque senão a gente deforma, né, o rostinho dos nossos personagens, a gente simplesmente faz o arremate. Cortar. Eu fiz o arremate aqui pela frente da peça, porque aqui eu vou colar a meia pérola. Para você colar a meia pérola, você pode usar cola quente, você pode usar a cola de silicone líquida, que é que eu vou usar aqui agora. Você pode usar cola específica para pedrarias, assim, de biju, né, como é a meia pérola, tá bom? Com bastante cuidado para a gente não exagerar em nenhuma das colas que a gente for usar, para que ela não escape ali, né, da margem da meia pérola e assim não estragar o nosso acabamento, né? Agora a gente vai aprender a fazer esse pequenos cílios, vamos dizer assim, no nosso lenhador, para trazer uma expressãozinha a mais nesse olhinho. Detalhe bem simples, muito fácil de fazer. Pegar a linha dupla preta e aí eu vou vir aqui por trás da peça e vou fazer um pequeno pontinho aqui para fora. Vou sair com a agulha exatamente aqui no ponto onde a gente tem feito as nossas costuras. Vamos dar aquele arremate bem delicado aqui, para não comprometer o nosso acabamento. Vou voltar aqui para o lado contrário ao que eu dei o arremate e corto essa linha. Vamos agora fazer uma bochechinha rosada no nosso personagem, que não pode faltar, né, gente, nos bonecos. Dá toda uma fofura, um charme, um ponto de cor, faz toda a diferença. Eu gosto de fazer essas bochechinhas rosadas utilizando um pincel de cerdas macias, tá? Com a ponta arredondada e com tinta para tecido na cor rosé. E é muito simples, tem gente que tem medo por conta de falar em tinta, né? Mas olha, é muito simples, eu já ensinei essa técnica muitas vezes e dá super certo. Você vai molhar levemente aqui a ponta do seu pincel num pedacinho de feltro, num retalho que você tenha aí. Você vai literalmente limpar essa tinta que você acabou de carregar o seu pincel. Quando você limpar e que você conseguir visualizar somente uma sombrinha muito delicada dessa tinta, então é o momento de você fazer a sua bochechinha rosada na peça. Ó, eu vou fazer logo aqui abaixo do olhinho, então eu vou com leves batidas na peça, com esse pincel, ele vai, com bastante delicadeza, soltar o mínimo, o restinho de tinta que ainda tem nele, porque a gente limpou, a gente tirou todo o excesso no retalhinho de feltro. E não vai sair, como é o caso que a gente corre o risco e acontece se a gente, por exemplo, usa o blush comum de maquiagem. Com o tempo, esse rosadinho vai se perder da peça, vai sair da peça. Com a tinta, a gente não corre esse risco. E tá pronta a nossa cabecinha.